Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui de processo coletivo. Eu sou o professor Leonardo Paiva e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre os direitos coletivos e a ação coletiva. Essa é a nossa quarta aula então desse módulo que a gente vai tratar sobre processo coletivo, né, dessa disciplina de processo coletivo, e as 3 primeiras aulas estão disponibilizadas nos vídeos anteriores. Se você não as viu, eu recomendo que as veja para depois acompanhar essa aula aqui, para que depois você acompanhe essa nossa quarta aula, porque é tudo interligado e tudo tem uma sequência. Então é bem importante que você assista a 1, 2 e 3 para agora dar sequência na 4 e assim por diante. Pessoal, qualquer dúvida, lembrando, deixa aqui embaixo sua pergunta, seu comentário, sugestão, deixa lá se eu gostei, se eu não gostei da aula, e deixa uma mensagem para mim, né? Qualquer dúvida também, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, profleonardopaiva@gmail.com e no meu site aqui também, profleonardopaiva.com.br, tá certo? Também nas redes sociais eu estou à disposição de vocês, ok, pessoal? Todas as redes, Prof. Leonardo Paiva. Bom, vamos lá, pessoal, falar um pouquinho de processo coletivo. Vocês já viram aqui o slide de abertura, eu volto para ele aqui e lá tem o meu e-mail, né, que eu já falei para vocês, para a gente tratar um pouquinho sobre esse processo coletivo, sobre os direitos coletivos e a ação coletiva. Nas aulas anteriores, pessoal, deixa eu avançar aqui, a gente falou lá sobre o que é o que são esses direitos coletivos, a fundamentação deles na Constituição Federal e também na legislação como um todo, na legislação infraconstitucional. E na aula de hoje a gente fala um pouquinho sobre o processo, sobre a ação coletiva efetivamente. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Deixa eu ver a minha caneta. A primeira coisa que eu quero que vocês anotem é que o processo coletivo ele pode ser tanto de conhecimento como de execução. Então, o processo coletivo ele pode ser tanto uma demanda cognitiva, uma demanda de conhecimento, como um processo de execução. Anotem, pessoal, essa é uma questão bastante importante. Concursos públicos que tratam aí do processo coletivo costumam gostar de fazer essa pegadinha até, né? Uma banca, acho que se não me engano, a CESP, que era certo ou errado, aquela banca que você tem que responder certo ou errado só na questão, colocou justamente uma questão lá tratando o processo coletivo na fase executiva. E a pergunta que eles fizeram, o enunciado, ficou tão confuso que dava a entender que o processo executivo que não cabia processo coletivo na fase de execução, no processo de execução. E muita gente errou essa questão. Eu fiz a correção dessa questão para o curso que eu leciono e as pessoas acabaram tendo bastante dúvida. Mas não, pessoal. De hoje em diante vocês não esquecem mais. O processo coletivo pode ser tanto a fase de conhecimento quanto a fase de cumprimento de sentença da respectiva fase de conhecimento, quanto pode se dar lá num processo de execução, pelos ritos da execução lá que o nosso Código de Processo Civil prevê. Então, processo coletivo pode ser tanto de conhecimento quanto de execução. E dentro do processo de conhecimento, aquela segunda fase, a fase de cumprimento de sentença, que a gente chamava e muita gente ainda chama hoje de fase de execução do julgado, né? Que na verdade é a fase de cumprimento de sentença, também cabe processo coletivo. Ok, pessoal? Vamos voltar lá para o slide. O processo então pode ser o processo coletivo, né? A ação coletiva pode ser tanto de conhecimento quanto de execução e vai visar a tutela do direito coletivo de forma ampla, lato sensu. Então, a tutela do direito coletivo para todos, para o maior número de pessoas possível, para até uma indeterminabilidade de pessoas. E ali na sequência eu faço uma pergunta para vocês. Ações individuais que produzam efeitos para a coletividade podem ser consideradas ações coletivas? E antes de responder essa pergunta, eu volto aqui para mim. O que eu quero saber aqui, pessoal? Vamos supor que eu, Leonardo, entrei com uma ação, né, em meu nome contra um vizinho. É até o exemplo que está ali na tela. Eu entrei com uma ação contra o vizinho porque o vizinho é extremamente barulhento, faz festa até altas horas, final de semana, dia de semana e etc. E o cara incomoda aí a vizinhança inteira, o prédio inteiro, todos os moradores em volta. Ele incomoda lá 200 famílias, que é o que tem de vizinhança perto dele, vamos supor. Eu, Leonardo, sozinho, entrei com uma ação contra esse cara para que ele pare de fazer barulho, né? E para que ele me deixe em paz. E por consequência vai acabar deixando os demais vizinhos em paz. Ou seja, pessoal, eu vou acabar tutelando um direito que é meu, mas que também é de outras 200 pessoas que circulam aquele vizinho barulhento. Pergunta, pessoal, essa demanda
que eu entrei individualmente, mas que traz repercussão para toda a coletividade, para todos os meus vizinhos, pode ser considerado um processo coletivo, uma ação coletiva? Vamos lá, vamos voltar lá. Sim ou não, pessoal? Será que pode? Vejam lá de novo a pergunta. Ações individuais, eu, Leonardo, entrei sozinho com uma ação contra o meu vizinho, que produzam efeitos então para a coletividade, vai melhorar a relação de todos os demais vizinhos, podem ser consideradas ações coletivas? Sim ou não? Resposta: não. Não pode. Não pode. Por quê, pessoal? Por quê? Porque quem buscou o direito fui eu. Fui apenas eu. Quem era o polo ativo, quem era a pessoa que estava buscando efetivamente aquele direito? Eu. A pergunta é, pensem sempre por esse lado, o meu vizinho que se sentir prejudicado, vamos supor lá que eu ganhe um processo de conhecimento contra o meu vizinho, dizendo lá, sei lá, que se ele continuar fazendo festas com muito barulho depois das 10 da noite, ele tem que pagar uma multa de R$1.000. Vamos supor que uma sentença nesse sentido. Pergunta, o meu vizinho, outro vizinho, que foi beneficiado por essa sentença, ele pode executar a multa desse vizinho barulhento? Não. Por quê? Porque a eficácia direta daquela sentença é em relação apenas a mim. Eu era a única pessoa titular daquele... titular daquele direito, todos eram, na verdade, porque é um direito de todos, mas que foi tutelado por aquele direito. Eu sou o único que posso executar aquele direito. Então, nesse caso, apesar de eu ter trazido um benefício para a coletividade, de ser um processo que trouxe efeitos para toda uma coletividade, apenas eu tenho legitimidade para executar o julgado, por exemplo. Nesse caso, eu tenho um processo individual e não um processo coletivo, apesar de ter trazido efeitos para a coletividade. Então, o exemplo foi exatamente aqui, ó. Vizinho entra com ação contra outro por causa do barulho. Todos os demais, igualmente titulares do direito do silêncio, serão beneficiados. Então, a verdade eu tenho um processo individual, um processo individual simples, a gente chama de uma demanda, uma ação individual pura. Eu tenho um processo, uma ação individual puro ou simples. Porém, o que eu estou pedindo vai trazer benefício para outras pessoas. O fato do que eu venha pedir trazer benefício para demais pessoas não torna aquele processo, aquela demanda, aquela ação, uma ação coletiva. Vai continuar sendo uma ação individual que traz benefícios para outras pessoas. Vamos voltar aqui, pessoal, que acerca disso a gente vai tratar mais um pouquinho. O professor Kazuo Watanabe, que a gente já conversou em outras aulas, né? Ele fala bem dessa situação e ele trata esse caso que eu exemplifiquei como as chamadas ações pseudo-individuais. Ações pseudo-individuais, então, pessoal, são justamente isso que eu dei o exemplo para vocês. São demandas que alguém busca individualmente, mas que trazem um benefício, que trazem repercussão para uma coletividade maior, para mais pessoas. Isso não as torna uma ação coletiva, apesar de ter esse benefício. Continua sendo uma ação individual, mas por conta dos efeitos do benefício coletivo que ela traz, o professor Kazuo Watanabe entendeu por bem chamá-las aí de forma até... não legal, porque não é uma previsão legal, né, mas de forma aí doutrinária mesmo, de forma aí conceitual de ações pseudo-individuais, que continuarão tendo toda a característica, toda a desenvoltura de uma ação individual, mas que vai privilegiar um número maior de pessoas, não a tornando, portanto, uma ação coletiva. Ok, pessoal? E dando sequência nisso, pessoal, eu trago mais uma informação ali e digo o seguinte... O mesmo evento, objeto de uma demanda individual, pode ensejar a propositura de ação coletiva pelo Ministério Público ou por uma associação civil, por exemplo. Então aqui, pessoal, vamos voltar ao meu exemplo do vizinho barulhento. Esse vizinho barulhento me incomoda muito, né? E eu vou entrar com uma ação contra ele. Meu direito individual de entrar com uma ação. Posso? Sem problema nenhum, posso. Agora, vamos supor que tem uma associação civil, a associação dos moradores do bairro, que todo mundo se sente prejudicado. E essa associação quer entrar com uma ação coletiva em nome de todos os moradores do bairro contra a mesma pessoa. Pergunta, pessoal, pode entrar com essa outra ação coletiva, sendo que eu já tenho a minha individual? Pode.
Tá? Ah, professor, mas isso não seria uma litispendência, né? Porque teriam dois processos iguais tratando do mesmo assunto? Não, porque um tutela o direito da coletividade e outro tutela o meu direito individual. Claro que pode vir a essa ação coletiva acabar engolindo a minha ação individual no final das contas, né? Pode haver aí uma hipótese de conexão ou continência, tudo vai depender das situações processuais verificadas. Elas podem acabar sendo apensadas para correr em conjunto. Mas é importante saber que, apesar de poder haver várias demandas individuais, não há prejuízo de um órgão lá do Ministério Público ou de uma associação buscar, por meio de uma ação civil pública, de uma ação coletiva, a tutela do direito dessa coletividade que está sendo prejudicada, ok? Então lá, pessoal, o mesmo evento que demandou pelo qual eu demandei individualmente, o vizinho barulhento, né, por exemplo, lá, o mesmo evento da minha demanda individual, pode também ensejar a propositura de uma ação coletiva pelo MP ou ainda por uma associação civil, exemplo que eu dei, associação de moradores. Estas seriam então consideradas coletivas, mas aquela minha proposta individualmente que traga reflexos para a coletividade, não. Então só vai ser considerada coletiva aquela ação que for efetivamente proposta pelo Ministério Público ou pela associação civil. Ao passo que a minha ação, a minha demanda, que era individual, vai continuar sendo individual na sua essência, mesmo que traga benefícios ou até prejuízos difíceis, né, para uma coletividade maior que acabe ultrapassando a minha pessoa e protegendo um número maior de pessoas. Legal, pessoal? Vamos dar sequência aqui. Opa! Na verdade, não vamos dar sequência, chega. Eu achei que tinha mais um slide ali porque eu tinha duplicado. Mas essa aula era simplesinha, era bem rapidinha. Deixo lá novamente minhas redes, meu e-mail para tirar alguma dúvida. Qualquer dúvida, então, pessoal, manda lá para mim, deixa aqui embaixo, deixa se eu gostei, se eu não gostei no vídeo. E não fiquem com dúvidas, tá? Falem comigo, qualquer coisa, eu estou à disposição sempre de vocês. Vejam as demais aulas anteriores e vejam as aulas que vêm na sequência aí também, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima!